Eu analisei 20 canais pequenos e descobri um padrão que quase ninguém percebe. Existe uma pergunta que ficou assim na minha cabeça durante vários dias. Por que alguns canais pequenos crescem, enquanto outros fazem tudo praticamente igual e continuam parados durante anos? Quanto mais eu pensava nisso, mais eu percebia que a resposta não podia ser apenas o algoritmo quis assim. Porque se fosse só sorte, não existiriam alguns padrões. E foi exatamente por isso que eu decidi fazer uma investigação. Durante vários dias eu sentei na frente do computador e analisei 20 canais pequenos, mas eu não procurei os vídeos que viralizaram. Na verdade, eu fiz exatamente o contrário. Eu fui até os primeiros vídeos dos canais, aqueles que quase ninguém assistiu. Eu olhei as datas, a frequência de postagem, os títulos, as miniaturas, os comentários e eu comecei a montar um quebra-cabeça. No começo, parecia que cada canal tinha uma história completamente diferente, mas depois de algumas horas, algumas peças começaram a se encaixar. E quando eu terminei essa análise, eu já não enxergava mais o YouTube da mesma forma, porque existe um padrão e, sinceramente, eu acho que quase ninguém fala sobre ele. Então, se você está tentando crescer no YouTube, fica comigo até o final, porque talvez você esteja gastando meses tentando resolver o problema errado. Antes de continuar, eu não estou dizendo que descobri uma fórmula secreta, nem que eu encontrei um botão escondido do algoritmo. Na verdade, foi exatamente o contrário. Quanto mais eu estudava esses canais, mais eu percebia que o crescimento deles parecia muito menos mágico e muito mais previsível. Isso foi a primeira surpresa. A maioria das pessoas acredita que um canal cresce por causa de um vídeo viral, um vídeo perfeito, um vídeo que explode. Eu também acreditava nisso, até eu começar essa investigação. Porque sabe o que eu encontrei? Quase nenhum desses canais começou viralizando. Na verdade, a maioria dos primeiros vídeos tinha números completamente normais. Alguns tinham 50 visualizações, outros 100, alguns 200. Nada que chamasse atenção. Então eu pensei, se não foi um vídeo, o que foi? Foi aí que eu comecei a olhar o canal inteiro. E foi nesse momento que tudo mudou. A primeira coisa que apareceu em quase todos os canais foi a repetição. Não repetição de vídeo, repetição de ideia. Eles encontravam um assunto, depois voltavam nele, depois voltavam de novo, mudava o exemplo, mudava o título, mudava a forma de explicar, mas continuavam resolvendo o mesmo tipo de problema. Enquanto isso, os canais que não cresceram faziam exatamente o contrário. Hoje falavam de inteligência artificial, amanhã de renda extra, depois de produtividade, depois investimentos, e parecia que estavam sempre começando do zero. Foi aí que uma pergunta apareceu na minha cabeça. Será que o algoritmo estava confuso ou era o público? Porque pensa comigo, se você entra em um canal para aprender uma coisa e o próximo vídeo fala de um assunto completamente diferente, qual o motivo para continuar assistindo? Foi nesse momento que eu parei de pensar no algoritmo e comecei a pensar nas pessoas que estão assistindo esses vídeos. Depois veio a segunda descoberta. Essa para mim ainda foi mais interessante. Os canais que cresceram não pareciam obcecados por visualizações. Eles pareciam obcecados por melhorar. E existe uma diferença enorme entre essas duas coisas. Enquanto muita gente publica um vídeo e só olha quantas visualizações teve, esses criadores pareciam usar cada vídeo como um laboratório. Se um título funcionava, eles aprendiam. Se uma thumbnail não funcionava, eles aprendiam também. Se as pessoas abandonavam o vídeo em determinado momento, eles aprendiam. Eles não enxergavam um vídeo ruim como um fracasso, enxergavam como informação. E isso muda completamente a forma de criar o conteúdo. Mas teve uma descoberta que realmente me fez parar. Eu percebi que os canais que cresceram não tentavam parecer gênios, eles tentavam ser úteis. Parece simples, mas isso muda tudo. Hoje existe informação demais. Todo mundo quer mostrar que sabe muito. Só que poucas pessoas conseguem explicar de um jeito que qualquer um entenda. E talvez seja exatamente isso que faz tanta diferença. Porque a confiança não nasce quando alguém parece inteligente. A confiança nasce quando alguém consegue fazer você entender. Depois de terminar essa análise, eu fiz uma pergunta para mim mesma. Se eu começasse um canal hoje, o que eu faria diferente? E minha resposta foi muito clara. Eu pararia de procurar vídeos virais. Começaria a construir uma biblioteca. Um vídeo levaria ao outro. Os assuntos conversariam entre si. Quem chegasse por um vídeo
teria vontade de assistir ao próximo, porque foi exatamente isso que eu vi acontecer nesses canais. Eles não cresceram por causa de um vídeo, eles cresceram porque quando um vídeo funcionava, o público encontrava vários outros que faziam sentido. É como entrar em uma biblioteca. Você não pega apenas um livro, você encontra uma estante inteira sobre o assunto que estava procurando. Talvez seja isso que muitos criadores ainda não entenderam. O YouTube, ele não recomenda apenas vídeos. Ele também observa o que acontece depois que alguém entra no seu canal. E essa foi a maior mudança que essa investigação provocou em mim. E eu parei de ficar procurando o que vai viralizar. E comecei a me perguntar mais o que faz alguém querer assistir o próximo vídeo. Se eu tivesse que resumir toda essa investigação em apenas uma frase, seria esta: os canais que cresceram não estavam tentando provar que eram incríveis. Eles estavam tentando ser um pouco melhores a cada vídeo. E talvez esse seja o detalhe que quase ninguém percebe. Porque quando olhamos um canal grande, nós vemos apenas o resultado dele. Mas a gente esquece de olhar os primeiros passos. Foi exatamente nesses primeiros passos que eu encontrei as pistas mais importantes. Essa foi apenas a primeira investigação. E eu decidi transformar isso em uma série. Nos próximos episódios, eu vou testar estratégias, analisar canais, copiar processos, quebrar mitos e mostrar apenas aquilo que conseguir sustentar com evidências. Porque existe muito conteúdo sobre o YouTube, mas pouca investigação. Se você gosta desse tipo de conteúdo, já se inscreve no meu canal, porque a próxima investigação já começou. E eu tenho a sensação de que ela pode mudar completamente a forma como você enxerga o algoritmo do YouTube. Até o próximo vídeo.